Abracei meu marido por trás na festa e sussurrei: "Oi, amor", no ouvido dele. Ele se virou bruscamente e empurrou minhas mãos com força, dizendo: "Aqui não, Kate. Meu nome é Brittany." Kate era o nome da assistente dele. Quando ele finalmente me viu, quando percebeu o erro, o pânico tomou conta do rosto dele. Tentou fingir que eu tinha ouvido errado, mas era tarde demais. Aquele nome tinha se cravado no meu cérebro como um ferro em brasa. Passei as próximas horas sendo completamente ignorada pelo meu próprio marido, enquanto ela circulava ao redor dele. Até que às 11h30 da noite, eu vi os dois saindo juntos e entrando no carro dele. E foi a partir daí que descobri algo que ia muito além de uma simples traição. Sabe aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? Era exatamente assim que eu me sentia toda vez que olhava no espelho e via aquela mulher cansada, com olheiras profundas e cabelo preso num coque desleixado. Sou a Brittany, 35 anos, ex-enfermeira, agora dona de casa em tempo integral. Mãe de 2 meninos lindos de 1 e 3 anos. Esposa de Caio. Esposa. Que palavra engraçada para descrever o que eu tinha me tornado. Não me entendam mal, eu amava meus filhos mais do que tudo nesse mundo. Mas em algum momento, nos últimos 3 anos de casamento, eu tinha deixado de ser Brittany e virado apenas a mãe dos meninos, ou a esposa do Caio. Pior ainda, eu tinha virado a empregada não remunerada da casa. Caio trabalhava numa grande empresa como gerente de operações. Ganhava bem, principalmente depois daquela promoção que recebeu há pouco mais de 2 anos, quando contribuiu para mudar todo o sistema que a empresa usava. Antes disso, eu até ganhava mais que ele. Eu era uma enfermeira respeitada, com um salário decente e uma carreira que eu amava. Mas quando engravidei do nosso primeiro filho, Caio sugeriu que eu ficasse em casa. Só até ele crescer um pouco. Ele disse: "Você pode voltar depois." 3 anos e 2 crianças depois, aqui estava eu, presa. E Caio? Bem, Caio tinha mudado bastante desde aquele dia em que nos conhecemos no pronto-socorro. Ele tinha aparecido com um corte feio no supercílio depois de se envolver numa briga de bar. Estava meio embriagado, mas charmoso do jeito que só homens bonitos conseguem ser mesmo em situações ridículas. Eu cuidei dos pontos. Ele flertou descaradamente dizendo que ia arrumar mais brigas só pra eu cuidar dele de novo. Foi bobo. Foi cafona. Mas funcionou. Namoramos por 1 ano e meio. Eu engravidei. Ele disse que era um sinal de que deveríamos nos casar. Na época pareceu romântico. Agora, olhando para trás, eu percebo que foi conveniente. Para ele, pelo menos. Os últimos meses tinham sido especialmente difíceis. Caio me tratava como se eu fosse uma funcionária incompetente. Reclamava da comida, da limpeza, do barulho das crianças. Criticava minha aparência constantemente. "Você engordou", ele disse uma manhã, olhando para mim com aquela expressão de desgosto mal disfarçado. "Você não se cuida mais", ele comentou outra vez, enquanto eu tentava acalmar o bebê que chorava às 3 da manhã. "Você cheira a leite azedo", foi o comentário mais recente, dito com tanta naturalidade que eu quase não registrei o veneno por trás das palavras. E o dinheiro. Meu Deus, as reclamações sobre dinheiro eram constantes. Eu gastava demais, segundo ele. Nunca importava que eu só comprasse comida, fraldas e coisas para as crianças. Era sempre desperdício, sempre exagero. Ele não me levava para sair. Não me ajudava com as crianças. "Eu trabalho o dia inteiro", era a desculpa padrão dele. "Eu chego cansado." Como se cuidar de 2 bebês e da casa não fosse trabalho e não cansasse tanto quanto trabalhar em escritório. Minha irmã Bárbara me ajudava quando podia, mas ela tinha sua própria família para cuidar. Eu estava essencialmente sozinha nessa vida que, de alguma forma, tinha se tornado minha prisão. Foi numa quinta-feira à tarde que tudo começou a desmoronar. Caio chegou em casa e, quase como quem comenta sobre o clima, soltou: "Ah, tem uma festa amanhã à noite. Inauguração de um empreendimento importante. Você pode ir?" Olhei para ele incrédula. "Amanhã? Caio, é literalmente amanhã. Eu não tenho roupa adequada. Não fiz unhas. Meu cabelo está um desastre. E quem vai ficar com as crianças?" Ele deu de ombros, fingindo decepção. "Tudo bem, eu vou sozinho então. Eles avisaram em cima da hora também. Não tem muito o que fazer." E foi aí que algo dentro de mim se recusou a aceitar. Aquela festa era claramente importante para a carreira dele. E pela primeira vez em meses, eu quis provar que ainda podia ser a mulher com quem ele tinha se casado. Não pela aprovação dele, mas por mim mesma. "Sabe de uma coisa? Eu vou", pensei. "Vou dar um jeito e aparecer de surpresa." Na manhã seguinte, Caio saiu para trabalhar cedo. Liguei para Bárbara. "Preciso de um favor enorme. Pode ficar com os meninos hoje à noite?"
Claro! Aconteceu alguma coisa? Caio tem uma festa importante. Eu vou mostrar para ele que ainda sei me arrumar. Bárbara riu. Finalmente! Traz eles aqui quando quiser. Passei a manhã inteira no shopping. Encontrei um vestido lindo, não muito caro, mas elegante. Sapatos para combinar. À tarde, consegui encaixar um horário no salão para cabelo e unhas. O salão atrasou um pouco, como sempre acontece. Estava na metade do procedimento quando recebi uma mensagem de Caio. Onde você está? Na casa da Bárbara com os meninos. Menti. Ok, já estou indo para a festa. Volto tarde. Te amo. Olhei para o relógio. 18h45. A festa começaria às 19h. Pressionei a manicure para terminar logo, paguei e corri para casa. Cheguei em casa às 19h15. Tomei o banho mais rápido da minha vida. Me maquiei com mãos trêmulas de ansiedade e expectativa. Vesti o vestido novo. Quando me olhei no espelho, pela primeira vez em anos, eu vi Brittany. A Brittany de verdade. Pedi um Uber às 20 horas. Não queria dirigir porque planejava tomar 1 ou 2 copos de vinho. Fazia tanto tempo que eu não ia a uma festa. Não tinha uma noite para mim. Cheguei ao local às 20h20. Era um lugar luxuoso, cheio de pessoas elegantes, executivos, empresários, todos conversando e rindo com taças de champanhe nas mãos. Me senti um pouco deslocada no começo, mas respirei fundo e entrei. Procurei Caio pelo salão. Não o encontrei nos primeiros minutos. Peguei uma taça de vinho e continuei procurando, cumprimentando algumas pessoas que pareciam me reconhecer vagamente das outras raras vezes que Caio me levou a eventos da empresa. Foi quando eu o vi. Estava de costas, bebendo vinho, parado perto de uma coluna. Meu coração acelerou. Eu ia fazer uma surpresa, abraçá-lo por trás, mostrar que tinha conseguido vir. Me aproximei silenciosamente, sorri e o abracei pelas costas. Oi, amor, eu disse feliz. Caio se virou bruscamente e, antes mesmo de ver meu rosto, empurrou minhas mãos para baixo com força. Aqui não, Kate. O mundo parou. Kate. Ele tinha dito Kate. Kate era o nome da assistente dele. Quando ele finalmente me viu, quando percebeu que era eu e não Kate, a expressão no rosto dele foi de puro pânico. Ele tentou consertar, tentou fingir que eu tinha ouvido errado, que ele não tinha dito nada. Mas era tarde demais. Aquele nome tinha se cravado no meu cérebro como um ferro em brasa. Brittany, o que você está fazendo aqui? Pensei que você não viria. A voz dele não tinha felicidade. Tinha contrariedade. Ele estava incomodado com minha presença. Eu consegui dar um jeito, eu disse, minha voz soando estranha até para mim mesma. Queria te surpreender. Ele forçou um sorriso. Que ótimo! Você está bonita. Me desculpa. Preciso falar com uns clientes. E me deixou ali, sozinha, no meio da festa. Passei as próximas horas sendo completamente ignorada pelo meu próprio marido. Ele circulava pelo salão, conversando com todo mundo, rindo, fazendo networking. E Kate estava sempre por perto. Sempre. Eu a observava. Jovem, bonita, bem vestida. Ela olhava para mim de vez em quando e desviava o olhar rapidamente, como se estivesse me medindo. Às 23 horas eu não aguentava mais. Me aproximei de Caio. Preciso ir buscar as crianças na casa da Bárbara. Eu preciso ficar até o final, ele disse sem nem olhar para mim. Volta sozinha. Claro, sempre sozinha. Saí do salão, mas não chamei o Uber imediatamente. Me sentei num banco do lado de fora, respirando o ar frio da noite, tentando processar o que tinha acontecido. Aqui não, Kate. As palavras ecoavam na minha cabeça. Brittany? Levantei os olhos e vi George, um colega de Caio. Eles tinham o mesmo cargo, mas em setores diferentes. George tinha a minha idade e sempre foi simpático nas poucas vezes que nos encontramos. George, oi. O que está fazendo aqui? Faz tempo que não te vejo. Está tudo bem? Sinceramente, não sei. Ele se sentou ao meu lado. Conversamos. Sobre coisas triviais no começo, depois sobre coisas mais profundas. Era tão bom conversar com outro adulto, alguém que não fosse minha família ou as crianças. Eu tinha esquecido como era isso. Estávamos numa área mais reservada, perto de um jardim, quando aconteceu. Meia hora depois de eu ter saído, vi Caio saindo do prédio, com Kate. Eles entraram no carro dele e foram embora juntos, 11h30 da noite. Senti meu estômago revirar. Por acaso aquele era meu marido saindo com outra mulher?
Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. George ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Marido? Ex-marido, você quer dizer? Olhei para ele confusa. Como assim, ex-marido? Caio disse para todo mundo na empresa que vocês estão em processo de divórcio, que são amigáveis por causa das crianças. A revelação me atingiu como um soco. Ele estava fingindo estar se divorciando de mim, na empresa inteira. Eles estão juntos? Eu precisava ouvir em voz alta. George hesitou. A empresa tem uma política rígida contra relacionamentos entre funcionários, principalmente entre chefe e subordinado. Mas sim, é óbvio que eles andam muito juntos. Almoçam juntos, saem juntos. Ele parou, parecendo desconfortável. Depois continuou, mais suavemente. Olha, eu achei que vocês estavam mesmo se divorciando. E eu sempre te achei muito bonita, inteligente. Uma mulher autêntica, sabe? Não superficial como muitas por aí. Eu ia te chamar para sair um dia desses, na verdade. Tive que morder o lábio para segurar as lágrimas. Minha garganta estava apertada, meu peito doía. A descoberta da traição tinha me atingido como um caminhão. E eu estava ali, na frente de um homem que mal conhecia, tentando manter a compostura enquanto meu mundo desmoronava. Pisquei várias vezes, forçando as lágrimas de volta. Não ia chorar ali. Não ia dar a Caio o poder de me quebrar completamente. Obrigada, George. Sério. Minha voz saiu um pouco trêmula, mas controlada. Mas eu preciso finalizar esse divórcio primeiro. A ironia das minhas próprias palavras não passou despercebida. Depois disso, eu adoraria sair com você. O rosto dele se iluminou, mas a expressão rapidamente mudou para preocupação quando ele percebeu o brilho das lágrimas que eu tentava esconder. Brittany, você não precisa se segurar. Está tudo bem ficar mal. E foi essa gentileza, essa permissão para ser vulnerável, que quase me fez desmoronar. Mas eu só balancei a cabeça, respirando fundo. Vou ficar bem. Só preciso processar tudo isso. Trocamos números de telefone, e quando finalmente chamei o Uber, as primeiras lágrimas finalmente escaparam. Fui para a casa de Bárbara. Quando cheguei, desabei. Contei tudo para ela, chorando. Ela me abraçou, me deixou desabafar e depois me levou para casa com as crianças. Caio ainda não tinha voltado. Eram quase 2 da manhã. Coloquei os meninos na cama, tomei um banho longo tentando lavar a humilhação da noite e me deitei. Fiquei acordada, esperando. Ouvi a chave na porta às 4 da manhã. 4 da manhã. Ele tinha saído da festa com Kate às 11h30. Tinha ficado com ela por mais de 4 horas. Ouvi ele se movendo pela casa. Devagar, tentando não fazer barulho. Ele dormiu no sofá da sala. Fiquei ali, deitada no escuro, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de clareza absoluta. Meu casamento era uma mentira. E eu tinha sido idiota em não perceber antes. Mas agora eu sabia. E agora eu ia fazer alguma coisa a respeito. Acordei às 8 da manhã de sábado com os olhos inchados e uma determinação nova pulsando nas veias. Caio ainda estava dormindo no sofá, completamente desprevenido do furacão que estava prestes a atingir sua vida perfeitamente construída de mentiras. Me aproximei dele. Mesmo dormindo, com a luz da manhã iluminando seu rosto, ele ainda era bonito. Mas beleza não significava nada quando a pessoa por trás dela era podre. E então eu senti aquele cheiro adocicado de perfume caro. Perfume feminino. Eu sempre usei perfumes cítricos, leves. Aquele cheiro enjoativo grudado na camisa dele definitivamente não era meu. Foi naquele momento que realmente caiu a ficha. Meu marido não me respeitava. Eu era apenas a babá não remunerada dos filhos dele, a empregada da casa dele, a fachada da família perfeita dele. Ele não me amava. Provavelmente nunca amou. Fui para a cozinha e comecei a fazer café. O barulho o acordou. Ele apareceu alguns minutos depois, com aquela cara amassada de quem dormiu de terno. Bom dia, ele disse, bocejando. Que horas você chegou ontem? Perguntei casualmente. Ele fingiu pensar. Não lembro direito. Acho que foi 1 da manhã ou algo assim. Dormi aqui para não te acordar. Mentiroso. Foi 4 da manhã. Eu tinha ouvido claramente. Que gentil da sua parte, eu disse mantendo a voz neutra. Ele subiu para tomar banho. Nenhum beijo. Nenhum obrigado por ter ido ontem. Nada. Quando desceu, já estava no celular, sorrindo para a tela como um adolescente apaixonado.
os meninos acordaram e o bebê começou a chorar. Pode pegar eles e trocar as fraldas? Pedi. Ele deixou o celular na mesa do corredor e subiu correndo, claramente irritado com a interrupção. Eu não tinha planejado olhar. Juro que não tinha. Mas o celular estava ali, piscando com uma notificação nova. As notificações abertas na tela de bloqueio. Mensagem de K. Já estou indo pro hotel. Hotel. Sábado de manhã. Ele tinha passado a madrugada com ela e ainda ia encontrá-la de novo. Senti a bile subir na garganta. Deixei o celular exatamente onde estava e voltei para a cozinha, as mãos tremendo. 5 minutos depois, Caio desceu com os meninos já trocados e vestidos. Pegou o celular e sorriu para a tela novamente. Vou jogar golfe hoje, ele anunciou casualmente. Golfe. Claro. Divirta-se, eu disse. Ele pegou os tacos no escritório dele, trancou e saiu. E eu finalmente desabei. Mas só por 1 minuto. Porque lágrimas não iam resolver nada. Respirei fundo, limpei o rosto e fui cuidar dos meninos. Preparei o café da manhã deles, mingau de aveia para o bebê, panquecas com frutas para o mais velho. Eles comiam felizes, alheios ao fato de que a vida deles estava prestes a mudar completamente. Enquanto os alimentava, limpava as bochechas meladas, ouvia as risadinhas inocentes, uma determinação feroz crescia dentro de mim. Eu ia proteger meus filhos, ia garantir que eles tivessem uma vida melhor do que aquela mentira que estávamos vivendo. Assim que terminaram de comer e estavam entretidos brincando na sala, liguei para um amigo advogado, alguém da época da faculdade que tinha se especializado em direito de família. Mark, preciso de ajuda. Contei tudo para ele. A suposta separação que Caio inventou, a assistente, o comportamento dele, tudo. Brittany, você precisa de provas. Quanto mais provas você tiver da infidelidade, melhor será sua posição no divórcio. Principalmente considerando que você deixou sua carreira para cuidar da casa e das crianças. Você precisa garantir sua segurança financeira. Como eu provo? Contrato um investigador? Seria o ideal. Não tenho dinheiro, Mark. Caio controla tudo. Se eu fizer um saque grande, ele vai saber. Entendo. Olha, Brittany, pensa em alguém que possa te emprestar. Ou tenta juntar provas por conta própria, mas cuidado para não fazer nada ilegal. Documenta tudo o que puder. Horários, mensagens, qualquer coisa suspeita. E me liga quando tiver algo concreto ou quando estiver pronta para dar entrada no divórcio. Obrigada, Mark. Vou pensar em algo. Desliguei e fiquei em silêncio, pensando. E então me lembrei de George. Ele trabalhava no mesmo andar que Caio. Via tudo o que acontecia no escritório. Mandei uma mensagem. Podemos nos encontrar para conversar? A resposta veio em segundos. Claro! Hoje? Onde? Que horas? Liguei para Bárbara. Pode ficar com os meninos hoje à tarde? Claro! Pode trazer aqui. Fiz biscoitos caseiros. Respondi o George. Hoje no Arriba, às 13 pode ser? Combinado, estarei lá. Deixei as crianças na Bárbara e fui ao restaurante mexicano do outro lado da cidade. Caio odiava comida apimentada. Eu amava e descobri mais tarde que George também. Quando cheguei ao restaurante, George já estava lá. Ele se levantou quando me viu, puxou a cadeira. Pequenos gestos que Caio tinha parado de fazer há anos. Pediu uma margarita. Precisava de coragem para o que ia fazer. George, vou ser direta com você. Respirei fundo antes de continuar. Caio nunca falou comigo sobre divórcio. Eu descobri sobre a traição dele ontem, na festa, quando ele me chamou de Kate e depois saiu com ela às 11h30 da noite. George ficou sério, ouvindo atentamente. Ele chegou em casa às 4 da manhã, George. 4 da manhã. E hoje mentiu dizendo que foi 1 da manhã. Minha voz tremeu um pouco, mas continuei. Eu passei a noite inteira processando tudo isso. E decidi que vou pedir o divórcio. De verdade dessa vez. Brittany, sinto muito. Você não merecia... Obrigada. Mas agora preciso ser prática. Olhei diretamente para ele. Preciso de provas da infidelidade para conseguir sair desse casamento em boas condições. Larguei meu emprego, minha carreira inteira, para cuidar dos nossos filhos. Ele me convenceu que era o melhor. E agora? Agora não tenho renda própria. Não tenho independência financeira. Preciso garantir suporte financeiro. Preciso ter onde morar com meus filhos. Ele me ouvia atentamente, sem interromper. Eu sei que é muita coisa para pedir, e você pode recusar, mas... Você poderia me ajudar? Com provas do que acontece no escritório? George respirou fundo. Sabe, Brittany, Caio e eu éramos amigos no começo. Bons amigos, na verdade.
Mas com o tempo, ele mudou. Ficou ambicioso, competitivo de um jeito tóxico. Começou a puxar tapetes, roubar ideias dos colegas, inventar mentiras. Ele tomou um gole da cerveja antes de continuar. Há uns 2 anos, eu compartilhei uma ideia com ele durante um almoço. Uma semana depois, ele apresentou aquela ideia aos diretores. Como se fosse dele. Recebeu uma promoção e um aumento enorme. Nunca me deu crédito. Nunca sequer mencionou que eu tinha ajudado. Foi aí que eu me afastei dele. Ele continuou. Kate entrou na empresa há uns 2 anos mais ou menos. Logo percebi o envolvimento deles. 2 anos. Caio estava me traindo há 2 anos, enquanto eu estava grávida do nosso segundo filho, enquanto eu cuidava de um bebê recém-nascido. Minha sala fica de frente para a dele. George continuou. Todas as salas dos gerentes têm aquelas janelas de vidro grandes que dão para o escritório aberto. Tem persianas que a gente fecha durante reuniões ou no horário de almoço. Quando a persiana está fechada, todo mundo sabe que não é para incomodar. Ele fez uma pausa, parecendo desconfortável. Caio e Kate fazem uma reunião todo dia, uns 30 minutos, e muitas vezes almoçam juntos dentro da sala dele, com a persiana fechada. Às vezes eu vejo Kate saindo de lá com a roupa meio torta, cabelo solto, sem batom. Ela sempre vai direto pro banheiro e sai de lá toda arrumada de novo. Senti náusea. Todo mundo no escritório percebe Brittany, mas ninguém fala nada. Até que uns meses atrás começou um burburinho, e Caio começou a dizer, sem ninguém perguntar, que vocês estavam se divorciando. Como se isso melhorasse a situação, considerando a política da empresa. Você pode me ajudar então? Consegue colocar uma câmera escondida na sala dele? Insisti. George ficou sério. Não posso colocar uma câmera na sala dele. Se eu for descoberto, serei demitido e posso ser acusado de espionagem industrial. E você também pode ter problemas legais por isso. Meu coração afundou. Mas, ele continuou, eu pago um detetive particular para você, um profissional que saiba o que está fazendo. George, não posso aceitar. Você paga quando puder, sem pressa, mas tenho uma condição. Olhei para ele, esperando. Quando o detetive provar o caso deles, você manda as provas para o RH da empresa. Caio poderia ser demitido. A pensão poderia ser menor. Mas sabe de uma coisa? Que se dane. Ele merecia se ferrar completamente. Feito, eu disse. George sorriu, mas era um sorriso triste, solidário. Vou ligar para o detetive na segunda-feira. É alguém confiável, discreto. Ele vai conseguir o que você precisa. George, eu não sei como te agradecer por isso. Você não precisa me agradecer, Brittany. O que Caio fez é desprezível. Não só com você, mas com muita gente. Ele construiu uma carreira em cima de mentiras e trapaças. E é por isso que você merece sair dessa por cima. Ele fez um sinal para o garçom. A comida aqui é ótima. Pede o que quiser, por favor. Quando foi a última vez que você teve um almoço sem se preocupar com nada? Eu ri, um riso meio choroso. Honestamente, não me lembro. Então aproveita. Você merece. Passamos a próxima hora conversando sobre coisas mais leves. George me fez rir com histórias do escritório. Me contou sobre os hobbies dele. Corrida, culinária, tocar violão. Era tão diferente de Caio que nunca tinha tempo para nada além de trabalho e, aparentemente, encontros secretos. 2 horas depois, voltei para a casa de Bárbara e contei tudo para ela. Minha irmã me abraçou forte. Você vai sair dessa, Brit, e vou te ajudar em tudo o que precisar. Foi então que me lembrei da proposta de emprego. Alguns meses atrás, meu antigo chefe tinha entrado em contato oferecendo minha posição de volta. Caio foi categórico. Você precisa cuidar da casa, das crianças. Mas agora? Agora eu não precisava da permissão dele. Mandei mensagem para o meu ex-chefe ali mesmo. Aquela proposta ainda está em pé? A resposta veio 15 minutos depois. Claro! Mudou de ideia? Você sempre será bem-vinda. Venha na segunda para conversarmos. O hospital tinha creche para filhos de funcionários. Eu podia trabalhar e manter as crianças comigo. Podia voltar a ter minha carreira, minha independência, minha identidade. Bárbara, vamos comemorar, eu disse. Na janta vamos pedir pizza do lugar mais caro da região. Todos os sabores que vocês e as crianças quiserem. Sério? Sim, e vou pôr tudo no cartão do Caio. Ele reclama tanto de dinheiro, que seja por uma boa razão. Pedimos pizza para toda a família. 6 formas, cada uma de um sabor diferente. Meus filhos, meu cunhado e sobrinhos adoraram. Foi a primeira vez em meses que eu ri de verdade.
Às 8 da noite, Caio ligou. Onde vocês estão? Cadê a janta? Estou na casa da Bárbara. Jantamos pizza aqui. Você o quê? Não tem comida pronta em casa. Faz um miojo, eu disse, e desliguei. Bárbara me olhou de olhos arregalados e depois começou a rir. Eu também ri. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle. Voltamos para casa às 10 da noite. Caio estava na sala, claramente irritado. Coloquei as crianças na cama, desci e finalmente tivemos a conversa que eu estava evitando. Vou voltar a trabalhar, eu anunciei. Não, você não vai. Precisa ficar aqui, cuidar das crianças e da casa. Estou cansada de você reclamar de dinheiro, Caio. Vou contribuir financeiramente. Eu não reclamo de dinheiro. Você que gasta demais com coisas inúteis. Coisas inúteis? Comida é inútil? Fraldas são inúteis? Roupas para as crianças são inúteis? Ele mudou de tática. Você não vai trabalhar. Ponto final. E o que você vai fazer se eu voltar? Cruzei os braços encarando-o. Ele travou. Não esperava que eu ia desafiar ele. Depois, com aquela arrogância típica dele, soltou. Se você voltar a trabalhar, eu peço o divórcio e pego a guarda das crianças. Eu ri. Ri na cara dele. Ok, Caio, tenta. Subi para o quarto e tranquei a porta. Dorme na sala, gritei, já que você gosta tanto. Deitei na cama, meu coração disparado, mas me sentindo mais viva do que nunca. Acordei domingo de manhã e Caio já tinha saído de casa. Um bilhete na bancada da cozinha. Não me espere para o jantar. Ah, lembrei, você não ia me esperar mesmo. Como ele era infantil. Aquilo era uma birra de criança, não de um homem de 38 anos. Mas sabe o que aquele bilhete significava? Significava que eu tinha a casa vazia e tempo para procurar o que eu precisava. O escritório de Caio era território proibido. Ele sempre deixou isso muito claro. Ninguém podia entrar lá. Ele mantinha a porta trancada com chave. Mas ele era idiota. Aquela era minha casa também. Quando compramos o imóvel, eu tinha guardado uma cópia de todas as chaves, incluindo a do escritório. Coloquei as crianças para brincar na sala, com desenho animado na TV. Meu coração batia forte quando coloquei a chave na fechadura. O escritório era organizado, limpo, o único cômodo que ele mesmo limpava, aliás. Nunca me deixava fazer faxina ali. Comecei pelas gavetas da escrivaninha, itens de escritório, uma coleção de selos, documentos da empresa e uma chave pequena. Nada demais. Última gaveta. Trancada. Sério, Caio? Esse é o seu sistema de segurança? Duvida quanto que a chave que abre essa gaveta é aquela que vi na gaveta de cima? Bingo! Abriu. Dentro, uma caixa preta de veludo. Abri com mãos trêmulas. Um anel, um lindo anel de noivado com uma pedra enorme. Muito maior e mais cara que o anel que eu usava. Embaixo da caixa estava a nota fiscal. Comprado uma semana atrás. $6.000. Tirei foto de tudo. Ele ia pedir a amante em casamento. Continuei procurando. Mais recibos. Joalherias. Brincos. Colares. Pulseiras. Pingentes. Tudo no nome dele. Todas as datas dos últimos anos. Mais de $30.000 em joias. Joias que nunca chegaram para mim. Tirei foto de cada recibo. E então encontrei algo que me fez pausar. Um contrato de locação do apartamento tipo estúdio próximo ao escritório dele. $1.900 mensais. Mas não era um contrato novo. Era o mesmo apartamento onde ele morava quando começamos a namorar. Aquele estúdio minúsculo de solteiro. O contrato original era de 2020 e tinha sido renovado todo ano desde então. Por que ele manteria um apartamento depois de comprarmos nossa casa? A resposta era óbvia e nauseante. Tirei fotos do contrato. Foi quando vi um HD externo, escondido no fundo da gaveta. Peguei meu laptop e conectei o HD externo. Tinha uma pasta, apenas uma, nomeada Vídeos. Meu estômago se revirou antes mesmo de abrir. Abri a pasta. Os arquivos estavam organizados por data, do mais recente ao mais antigo. Cada arquivo nomeado com a data seguida de um nome feminino. Tinha quase um vídeo por dia. Os nomes variavam: Kate, Vera, Victoria, Shannon, Amanda, Melissa, Jennifer, Rachel, Sophie, Christine, Patrícia, Diana, Laura, Samantha. Tantos nomes diferentes. Cliquei no primeiro vídeo. Data da semana passada. Nome: Kate. A câmera estava posicionada estrategicamente em algum lugar alto, focando perfeitamente na cama. Reconheci o lugar. Era o apartamento dele. A imagem era nítida, profissional quase. Caio e Kate. Conteúdo íntimo. Explícito.
Assisti 10 segundos e fechei. Já tinha entendido o suficiente. Cliquei em outro vídeo, também da semana passada. Nome: Vera, outra mulher. Mesma cama, mesmo lugar, mesmo ângulo, mesmo tipo de conteúdo. Desci pela lista, o coração batendo cada vez mais forte. Eram centenas de vídeos. Não, milhares. Cada um com duração entre 10 e 15 minutos. Continuei descendo. 2025. 2024. 2023. Ele não apenas me traía com Kate. Ele traía com várias mulheres. Durante o casamento inteiro. Cheguei em 2022, o ano em que ainda namorávamos. E então vi meu nome. Brittany. Vários arquivos com meu nome, intercalados com nomes aleatórios de outras mulheres. Com mãos trêmulas, cliquei em um dos vídeos com meu nome. Era eu. Meu rosto nítido na tela, gravada sem saber, sem consentimento. Abri outro. De novo eu. Outra posição. E então vi. Caio olhando diretamente para a câmera e piscando. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Performando, documentando, colecionando. Os vídeos de 2022 continuavam intercalando meu nome com outros. Paula, Marissa, Kimberly. Ele não apenas me traía no casamento. Ele me traía enquanto namorávamos também, desde o começo. Continuei descendo e vi um nome que me fez parar. Dalila. Dalila. A colega de trabalho do hospital. Eu tinha levado Caio num happy hour com o pessoal do meu trabalho. Ela tinha conversado com ele, rido das piadas dele. E, aparentemente, cliquei no vídeo. Era ela. Senti Billy subindo na garganta novamente. Comecei a pensar na quantidade de mulheres. Dezenas. Talvez centenas ao longo dos anos. E uma pergunta terrível me atingiu. Ele usava proteção com todas elas? Meu Deus. Doenças. Eu podia estar carregando alguma coisa sem saber. Peguei meu celular e entrei no site da clínica médica. Agendei exames completos para segunda-feira de manhã. Painel completo. Tudo. Olhei para o HD externo conectado ao meu laptop. Meu marido era um criminoso. Aquilo era crime. Gravação sem consentimento de dezenas, talvez centenas de mulheres. E eu era uma das vítimas. Desconectei o HD externo e o guardei na minha bolsa. Aquilo era prova. Prova de tudo. Não ia passar os arquivos para o computador. Eram muitos, pesados demais. Levaria horas. O HD em si era a evidência que eu precisava. Fechei o escritório, deixei tudo exatamente como estava, tranquei a porta. Não conseguia ficar ali nem mais um minuto. Subi correndo e comecei a fazer malas. Roupas das crianças, brinquedos, documentos. Mãos tremendo, lágrimas escorrendo, mas determinada. Liguei para Bárbara. Preciso de você aqui, agora. Por favor, traz o Steve também. O que aconteceu? Estamos indo. 20 minutos depois, Bárbara chegou com o marido e os filhos. Ela me encontrou no quarto, cercada de malas meio prontas, chorando. Brittany, o que foi? Desci com ela e Steve. As crianças estavam brincando na sala com meus sobrinhos, alheias a tudo. Mostrei o HD externo. Contei o que tinha encontrado. As joias, o apartamento e principalmente os vídeos. Steve ficou pálido. Brittany, isso é crime grave. Muito grave. Você precisa levar isso para a polícia. Eu sei, eu só... não sei como. Eu conheço o investigador-chefe da polícia da cidade. Gente boa, sério, competente. Deixei eu ligar para ele. Isso não pode esperar. Tudo bem. Também liguei para Mark, meu advogado. Preciso que você venha até minha casa, agora. Encontrei provas. Muitas provas. É pior do que eu pensava. Estou saindo. 40 minutos depois, minha casa estava cheia. Bárbara e Steve, as crianças brincando, e então chegaram o investigador James Thompson e meu advogado Mark. Sentamos todos na sala de jantar. Mostrei tudo para eles. Os recibos das joias, o contrato do apartamento e, finalmente, o HD externo. O investigador conectou em seu próprio laptop e começou a verificar o conteúdo, o rosto ficando cada vez mais sério. Senhora, isso aqui é evidência de crimes graves. Filmagem sem consentimento, invasão de privacidade. Quantas mulheres você calcula que tem aqui? Dezenas, talvez centenas ao longo dos anos. Ele assentiu gravemente. Vou precisar levar isso como evidência. Vou emitir um mandado de prisão imediatamente. Onde seu marido está agora? Provavelmente no apartamento que ele mantém em segredo. Dei o endereço. A senhora quer acompanhar a operação? Olhei para Mark. Ele assentiu.
Pode ser importante você ver e estar presente quando ele for preso. Sim, eu disse, minha voz mais firme do que esperava. Eu quero estar lá. Fomos. O delegado, 2 policiais, Mark e eu. O apartamento ficava num prédio modesto, mas bem localizado. Subimos até o 3º andar. O delegado tocou a campainha. Silêncio. Tocou novamente. Finalmente a voz de Caio do outro lado. Quem é? O delegado mostrou o distintivo no olho mágico. Delegado Thomas, abra a porta, senhor. O que você quer? Precisamos falar com o senhor. Ou você abre ou nós vamos arrombar. Não vou abrir a menos que vocês tenham um mandado. Nós temos. O policial mais forte arrombou a porta com 2 chutes. Caio estava apenas de cueca. Na cama, Kate enrolada no lençol, olhos arregalados de pânico. Vista-se, senhorita, o delegado ordenou. Kate correu para o banheiro. O delegado leu os direitos de Caio e apresentou o mandado. Os policiais vasculharam o local e encontraram a câmera. Escondida atrás do espelho, exatamente como imaginei. Senhorita, você sabia dessa câmera? O delegado perguntou quando Kate saiu do banheiro, vestida e tremendo. Não! Caio, você estava filmando a gente? Ela começou a chorar. O delegado deu ordem para Caio ser algemado. Foi quando Caio me viu, parada na porta. Seu rosto passou de choque para a fúria pura. O que você fez, sua idiota? Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, com quem tinha construído uma família, e senti... nada. Apenas alívio e respondi curta e grossa, me livrando de você. Caio foi indiciado por múltiplos crimes, filmagem sem consentimento, invasão de privacidade, e quando a polícia investigou seu computador e o apartamento mais a fundo, descobriram algo ainda pior. Ele vendia os vídeos. Tinha uma conta numa parte obscura da internet onde cobrava por acesso ao material. As outras mulheres foram encontradas e entrevistadas. Nenhuma sabia das gravações. Todas ficaram devastadas. Os crimes se acumularam. A fiança foi negada. Caio ficou preso. Voltei para casa após a prisão dele. Mas aquela casa não parecia mais minha. Cada cômodo tinha a presença dele, a mentira dele impregnada nas paredes. A polícia veio no dia seguinte fazer a perícia completa do escritório. Fotografaram tudo, catalogaram as evidências, levaram o que precisavam. Quando finalmente liberaram o cômodo, tomei uma decisão. Passei os 2 dias seguintes colocando todas as coisas de Caio em caixas. Roupas, sapatos, objetos pessoais, tudo que era dele. Bárbara veio me ajudar. Trabalhamos em silêncio, sistematicamente apagando qualquer traço dele daquela casa. Aluguei um depósito do outro lado da cidade. Levamos todas as caixas para lá. Anotei o número do lote, guardei a senha e a chave. Liguei para o advogado de Caio. Sim, ele já tinha um advogado público designado. E dei as informações. As coisas do seu cliente estão no depósito Guard Safe, lote 243. Aqui está a senha e vou enviar a chave pelos correios. Curto, direto, sem emoção. Aquela casa agora era minha e dos meus filhos, só nossa. E as crianças, elas nem sentiram falta do pai. Caio raramente cuidava delas. Saía cedo de manhã, antes delas acordarem, e chegava tarde da noite, quando já estavam dormindo. Nos finais de semana, sempre tinha alguma desculpa. Golfe, compromissos de trabalho, qualquer coisa que o mantivesse longe de casa. Ele era um estranho na vida dos próprios filhos, e agora que tinha sumido completamente, elas simplesmente continuaram suas rotinas como se nada tivesse mudado. Porque, na prática, nada tinha mudado para elas. Eu sempre fui a única constante nas vidas delas. George ligou quando viu no noticiário. Brittany, eu não tinha ideia que era tão grave assim. Você está bem? Estou aliviada, respondi honestamente. Ele está preso. Não pode mais me machucar. Se precisar de qualquer coisa... Obrigada, George. Por tudo. Quanto ao emprego, perdi aquela reunião de segunda-feira com meu antigo chefe. Estava ocupada demais lidando com investigadores, advogados e o caos que minha vida tinha se tornado. Mas liguei para ele no dia seguinte, expliquei brevemente que tinha tido uma emergência familiar grave, e ele foi incrivelmente compreensivo. Vem na próxima segunda. Sua posição está te esperando, Brittany, e não se preocupa com nada. A creche vai cuidar muito bem dos seus meninos. Comecei 2 semanas depois. Voltar a trabalhar foi como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Eu tinha esquecido como era bom ser produtiva, ser reconhecida, ser Brittany a enfermeira, e não apenas a esposa do Caio. Dalila ainda trabalhava lá.
No meu primeiro dia de volta, a vi no corredor e ela desviou o olhar imediatamente, o rosto ficando vermelho. Ela sabia que eu sabia. A polícia tinha ido atrás de todas as mulheres dos vídeos, e Dalila tinha sido uma delas. Eu era superior à hierárquica dela agora, e conhecia muito bem sua índole. Sabia exatamente o tipo de pessoa que ela era. O tipo que se envolve com o marido da colega que a apresentou a ele num happy hour de confraternização. Não fiz drama, não confrontei, apenas mantive nossa relação estritamente profissional, educada, distante, e ela entendia perfeitamente o recado. O desconforto era dela para carregar, não meu. 2 semanas depois, uma manhã de sábado, a campainha tocou na minha casa. Era Kate. Ela estava diferente. Magra demais, olheiras profundas, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido 10 anos. Posso falar com você? Sua voz era pequena, quase inaudível. Saímos para a varanda. Eu sei que você não tem nenhum motivo para me ouvir, mas preciso pedir desculpas. Ela estava chorando. Eu sabia que vocês eram casados. Eu sabia. E mesmo assim, ele disse que estava se divorciando, que era só questão de tempo, que ia se casar comigo. Ela parou, limpando as lágrimas. Perdi meu emprego. Obviamente. Minha reputação está destruída, e descobri que ele fazia aquilo, que filmava sem eu saber, e também outras mulheres. Kate abriu a bolsa e tirou 3 caixinhas de joias. Isso é tudo que tenho dele. 3 peças que ele me deu. Acho que você deve ficar com elas. Ele comprou com o dinheiro que era seu também. Peguei as caixas. Um colar, um par de brincos, um bracelete. Bonitos. Caros. Com tantos presentes caros era difícil resistir. Ela admitiu envergonhada. Eu me sentia especial, escolhida. Que idiota eu fui. Olhei para as joias nas minhas mãos, e então olhei para Kate. Ela estava destruída, o peso da culpa e da vergonha claramente esmagando-a. Devolvi as caixinhas para ela. Fica com elas, Kate. Ela me olhou confusa. Mas... A polícia descobriu que Caio vendia os vídeos online. O dinheiro que ele usou para comprar essas joias provavelmente veio disso. Veio de vender imagens suas sem você saber. Então, na verdade, essas joias foram compradas com o dinheiro que ele ganhou explorando você. Kate ficou pálida, as mãos tremendo. Se você quiser, vende essas joias. Usa o dinheiro para recomeçar sua vida. Considera isso uma compensação pelo que ele te fez. Você merece pelo menos isso. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez pareciam lágrimas de alívio. Obrigada. Você não precisava. Eu sei. Mas você também foi vítima dele, Kate. Só que de um jeito diferente. Vou voltar para minha cidade natal. Recomeçar. Você nunca mais vai ver minha cara. Prometo. Ela foi embora. E, estranhamente, eu não senti raiva dela. Ela tinha sido enganada também. Caio era especialista nisso. As semanas seguintes foram uma avalanche de questões legais. Nós, as mulheres que Caio tinha filmado, entramos com uma ação coletiva contra ele. Éramos dezenas de vítimas exigindo compensação pelo crime que ele cometeu. A investigação policial rastreou todas as contas bancárias dele, incluindo as offshore que ele achava que estavam escondidas. Descobriram que ele tinha acumulado milhões só com a venda dos vídeos ao longo dos anos. Milhões. Enquanto reclamava comigo sobre gastar dinheiro com comida e fraldas para nossos filhos, ele estava lucrando quantias absurdas explorando mulheres. O advogado me explicou que o processo coletivo poderia durar anos, mas eventualmente todas nós receberíamos compensação daquele dinheiro sujo. 6 meses depois, eu era oficialmente divorciada. Do divórcio, fiquei com metade do valor da venda da casa e uma parte dos investimentos que foram feitos com o salário legítimo dele da empresa, não o dinheiro dos vídeos, que estava congelado até a conclusão do processo. Não era uma fortuna, mas era suficiente para recomeçar. Dei entrada em outra casa. Menor, mais simples, mas num bairro seguro e bom para as crianças. E agora que estava trabalhando de novo, ganhando meu próprio salário, conseguiria pagar as parcelas e manter meus filhos sem depender de nada que viesse de Caio. Pela primeira vez em anos, eu era financeiramente independente. E aquela sensação não tinha preço. Caio foi condenado a 45 anos de prisão. Entre as gravações sem consentimento de centenas de mulheres, a venda de material íntimo não autorizado, exploração com fins lucrativos e outros crimes que foram descobertos durante a investigação, as acusações se acumularam. Cada vítima representava crimes separados, e o juiz não teve piedade. 45 anos. Ele tinha 38.
Sairia da prisão como um homem velho, se é que chegaria a sair. Eu ficaria em paz por um bom tempo. Na verdade, ficaria em paz para sempre. George e eu começamos a sair de verdade algumas semanas depois do divórcio ser finalizado. Sem pressa, sem pressão. Apenas jantares, conversas, algumas vezes levando as crianças ao parque. Ele era gentil, paciente, engraçado. Tudo que Caio nunca foi. Não tenho pressa, ele disse numa noite quando eu expliquei que estava indo devagar porque precisava me curar. Eu esperei você por anos, Brittany. Posso esperar mais um pouco. 2 anos se passaram como num piscar de olhos. Meus filhos estavam crescendo felizes, saudáveis. Minha carreira estava florescendo. Eu tinha voltado a ser eu mesma. Melhor até, porque agora eu sabia exatamente o que eu não aceitaria nunca mais. George pediu minha mão num piquenique no parque, com os meninos ajudando a segurar o anel. Foi simples, perfeito, honesto. Nos casamos numa cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos. Bárbara foi minha madrinha, claro. Ela tinha estado comigo em cada passo dessa jornada. O que mais me surpreendeu foi quando George disse que queria adotar as crianças legalmente. Eles são meus filhos no coração. Quero que sejam no papel também. Para isso, precisávamos da autorização de Caio, ou que ele abrisse mão dos direitos parentais. Meu advogado levou os papéis até a prisão, esperando uma batalha. Caio assinou sem hesitar. Segundo meu advogado, ele tinha plena noção do que tinha feito e das consequências. Disse que não queria que os filhos carregassem o nome de um criminoso na certidão de nascimento, que eles mereciam crescer sem aquele peso, sem aquela vergonha. Foi a única coisa minimamente decente que ele fez em toda a sua vida, além de me dar aqueles 2 meninos perfeitos. As crianças não se lembravam mais dele. Eram pequenas demais quando tudo aconteceu. George era o pai delas, o único que elas conheciam, o único que importava. Tivemos mais filhos. Uma menina linda que parecia comigo. Depois gêmeos, um casal. Nossa casa era barulhenta, bagunçada, cheia de amor e risadas. Às vezes, muito raramente, eu pensava em Caio. Onde teria dado errado com ele? Ele sempre foi assim, ou em algum momento ele mudou? Mas não importava mais. Aquela vida, aquele casamento, aquela pessoa que eu tinha sido, tudo isso era passado. Eu era Brittany. Enfermeira, mãe, esposa. Mas dessa vez, esposa de um homem que me respeitava, me amava, me via. Minha irmã Bárbara tinha razão naquele dia que eu desabei na casa dela. Você vai sair dessa, Brittany. E eu saí. Não apenas saí, eu voei. Porque a melhor vingança contra alguém que tentou te diminuir, te controlar, te apagar, é você se reerguer, brilhar ainda mais forte e viver uma vida tão feliz que eles se tornam completamente irrelevantes. Caio era apenas uma nota de rodapé na minha história. Um capítulo ruim num livro que acabou tendo um final maravilhoso. E toda vez que eu olhava para George, para nossos filhos, para a vida que construímos juntos, eu pensava em como a vida é estranha. A melhor coisa que me aconteceu foi ter ido naquela festa. Foi lá que, ao mesmo tempo que descobri a traição que destruiu meu casamento, reencontrei a pessoa certa. George estava lá naquela noite, no momento exato em que eu precisava de alguém. E acabou se tornando tudo que Caio nunca foi. Companheiro, presente, honesto. Eu agradecia por ter tido a coragem de fazer aquele esforço para ir àquela festa, por ter ficado do lado de fora conversando com George quando poderia ter ido embora, por ter visto Caio saindo com Kate e decidido investigar ao invés de fingir que não tinha visto nada. Agradecia por ter tido a coragem de pegar aquela chave, abrir aquele escritório e descobrir não apenas as provas da traição, mas todo o passado criminoso que Caio escondia. Porque se eu não tivesse descoberto, quantos anos mais eu teria desperdiçado vivendo aquela mentira? Quantas outras mulheres ele teria filmado e explorado? A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver numa mentira. E eu? Eu nunca mais viveria numa mentira. Se você chegou até aqui, muito obrigada mesmo por ter acompanhado essa jornada comigo. Às vezes a gente acha que está presa numa vida que não escolheu. Mas a verdade é que a coragem de recomeçar sempre esteve dentro da gente. Só precisava de um empurrão para aparecer. Se você gostou dessa história, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias de superação como essa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Tem muita história boa vindo por aí. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima!